Boa tarde, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa página do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Areias, onde nós estamos fazendo a nossa divulgação doutrinária. Infelizmente, diante desse processo de pandemia, não nos é possível o encontro presencial e nós utilizamos os recursos tecnológicos que nos são disponíveis para continuarmos estudando a doutrina espírita e o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vocês já estavam acostumados a acompanhar a nossa programação através da nossa página do Facebook, mas agora nós estamos também com essa outra alternativa, que é o canal do YouTube, onde nós estamos postando também aqui as nossas palestras, para que fique mais fácil o acompanhamento da parte de todos. Então, uma boa tarde para todos. E antes de nós podermos iniciar o nosso trabalho, vamos elevar o nosso pensamento ao alto para que possamos pedir a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, a intuição, a inspiração, para que nós possamos abordar o ponto da tarde de hoje de uma maneira que seja entendível por todos, que todos nós possamos compreender melhor o assunto da tarde. Que assim seja. Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade ao capítulo 15 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 15 tem como título Fora da Caridade não há salvação. E nós vamos ver agora os itens 8 e 9, que trata da fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. É uma continuação do capítulo que já vinha sendo estudado anteriormente por nossos irmãos palestrantes da casa. Aí a gente começa logo, perguntando o que é salvação, já que o capítulo é fora da caridade na salvação, e ele faz a pergunta, e tem esse item falando sobre a igreja e a verdade enquanto elementos da salvação. Por que a gente tem essa ânsia de querer se salvar? Muito simples. A gente tem essa tradição religiosa nossa, onde nós aprendemos que se a gente se comportasse, se a gente seguisse os ensinamentos de Deus, se a gente tivesse uma vida dentro dos princípios morais religiosos, uma vida correta, nós teríamos direito ao quê? Ao céu. E que se a gente fraquejasse, se a gente fizesse coisas erradas, nós não teríamos essa salvação, não iríamos para o céu, iríamos para o inferno. Então essa questão de salvação já vem lá de trás, O conceito mais simples seria justamente esse, de uma possibilidade que nós temos de alcançar um lugar melhor após a morte do corpo físico, dependendo daquilo que nós fizermos. A princípio, a salvação seria nesse sentido. Mas, quando surgiu o Espiritismo, que teve esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, que teve esse tópico, ele colocou uma pulga atrás da nossa orelha. Ele nos provocou uma reflexão. Por quê? Porque a gente sabe que existia, como religião dominante, o catolicismo e o protestantismo, que eram as religiões que estavam ali, tendo ali a disputa sobre as pessoas ou os fiéis. E quando começou os fenômenos do Espiritismo, que o Espiritismo foi codificado através do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, então surgiu uma outra opção, uma outra percepção acerca do cristianismo. Uma percepção diferente da percepção que era trazida pelas outras religiões. Quando a gente para pensar que existem no mundo inúmeras religiões, milhares de religiões, e que as 8 principais religiões têm milhões de seguidores, a gente pensa assim, peraí, eu tenho uma religião que tem 1 milhão de seguidores, e tem religião que tem 1 bilhão, tem 300 milhões, 400 milhões.
E qual é a religião que salva? Qual é a igreja? Que igreja é essa que vai salvar? A igreja de que religião? Porque se eu faço parte de uma, eu vou ser automaticamente excluído pelas outras. Cada uma das igrejas ela quer ter a primazia da salvação. Então cada uma é exclusivista. Ela não aproxima as pessoas, ela separa as pessoas. Porque qual seria a lógica? A igreja é santa, e aí se eu estou ali sobre, né, a proteção daquela igreja, então por ela ser santa, eu estarei salvo por fazer parte daquela igreja. Faz sentido? Não, não faz. Porque a religião, ela tem que ser uma coisa natural. Ela tem que ser uma coisa que aproxime. Ela tem que ser uma coisa que promova a irmandade entre o ser humano. E quando eu tenho uma afirmação dizendo que fora da igreja não há salvação, a igreja está sendo exclusivista e está excluindo os demais. Então nós temos, por exemplo, uma situação onde o pai é de uma religião, o filho é de outra, e aí o pai não reza pelo filho, o filho não reza pelo pai, porque são religiões diferentes. Duas pessoas que são muito amigas, mas que como são de religiões diferentes, um não reza pelo outro. O meu amor ao semelhante só vai valer se aquele semelhante for da mesma religião, da mesma igreja que a minha. Não é uma coisa que é fácil de se entender. Não faz sentido. Por quê? Porque quando a gente diz que fora da igreja não há salvação, eu estou indo do princípio de que é um dogma. Foi algo que foi instituído pelos homens, uma afirmação que você segue por seguir. Você segue sem ter lógica. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Mas se você faz parte daquela religião, daquela igreja, então você segue aqueles dogmas, você segue aqueles ritos que a igreja está colocando. Então ela é exclusivista e absoluta, né? Aí, consequentemente, o que acontece? Para todos os outros que são de religiões ou de igrejas diferentes, se cria uma animosidade, se cria uma segregação. E um fica acusando o outro de ser um maldito eterno. Porque se a minha igreja é a que salva, a tua não está com nada. Então você vai estar condenado perpetuamente. Você não vai ter os benefícios da salvação, porque a minha igreja é que detém esse monopólio. A minha igreja é que detém essa verdade. Então não faz sentido. Não faz sentido. Como é que Deus, né, que criou tantos seres, tantos espíritos, né, tantos seres humanos, né, nós temos bilhões de pessoas, e ele vai dizer que apenas essa partezinha daqui, porque faz parte dessa religião, está condenada. Perdão. Apenas essa parte daqui vai estar salva e o restante vai estar condenado porque não faz parte da mesma igreja deles. Cadê a bondade divina? Cadê a sabedoria divina? Cadê a justiça divina com relação a isso? Os homens criaram as religiões de acordo com seus interesses, com alguns objetivos que eles têm. Mas a religião não é para ser sectária. A religião, ela vem do religar, do latim. Religar o homem a Deus. Então você não pode ter uma religião que afaste o ser humano do outro. Você não pode ter uma religião que queira destruir a outra. Né? Você não pode ter uma religião que seja inimiga da outra, adversária feroz da outra. Não deveria, mas infelizmente existe. Mas por que existe? Existe porque o homem é falho. Porque o homem, ele infelizmente, ele coloca os seus interesses pessoais, materiais ou outros objetivos escusos na frente da coisa divina.
Muitas vezes a gente vê até que a questão da igreja, ela entra na questão do poder. As pessoas têm aquilo ali como uma forma de poder, de dominar as massas. E aí você vê que a igreja, né, ela comete os seus equívocos. Mas por quê? Porque a igreja ela é feita pelo ser humano. E o ser humano é falho. O ser humano erra. E muitas vezes, nessas suas falhas, nesses seus erros, ele comete atos que eles não param nem para pensar. Quantas guerras já não houveram em nome de Deus? Né? Vamos relembrar aquele período das cruzadas, né? Quanta gente não morreu ali? Em nome de Deus. Em nome de Jesus. E Jesus ou Deus pediu para ninguém matar ninguém por causa deles? Não. Mas é a miopia, a ignorância do ser humano que faz com que isso aconteça. De achar que eles é que têm a primazia, que tem que ser do jeito deles, que tem que ser dominante, tem que se subjugar. Hoje em dia não tem mais tanto espaço para isso, né? Mas no começo a gente via que e ainda tem outras religiões assim, as brigas religiosas. E Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo para todos. Então a pessoa vem dizer que é a igreja que vai salvar. Não, não é a igreja que salva, não. Aí nós temos uma outra vertente, que é o que está no item 9 do capítulo. A verdade. Fora da verdade não há salvação. Que verdade? Quem de nós conhece a verdade absoluta? A quem nos é dado conhecer essa verdade absoluta? A gente não conhece. Nós conhecemos fragmentos da verdade. A gente vai aos poucos adquirindo conhecimentos que vão permitindo que a gente venha conhecer mais coisas, mais verdades do plano espiritual, né? Mais verdades acerca dos desígnios de Deus, mas sempre de uma maneira parcial. Então, se Deus dissesse que para ser salvo você precisaria conhecer a verdade absoluta, quantas pessoas seriam salvas? Estaria condenado muita gente. Porque esse privilégio da verdade é um privilégio que quem tem? Nós não temos. Só quem sabe tudo é Deus. Ou os espíritos elevados que cumprem a sua vontade. Então, esses conseguem ter uma percepção mais abrangente das coisas. Mas a verdade que nós conhecemos é uma verdade relativa, proporcional ao nosso adiantamento. Quando Jesus dizia, conhecereis a verdade vos libertará, ele estava dizendo que a gente deveria conhecer as verdades do mundo espiritual. Mas que essa verdade ela vai vindo aos poucos. A gente não vai chegar assim e jogar tudo de uma vez. A gente não tem nem condição de entender isso. Tanto isso é verdade que ele fez aquela promessa dizendo que ele haveria de enviar o Consolador prometido para explicar para a gente aquilo que não houve condição, que não havia como explicar naquele momento. Porque faltava bagagem, faltava conhecimento, faltava amadurecimento espiritual das pessoas. Então, não é a verdade que salva. A verdade ela esclarece e a verdade ela liberta. Mas a gente não conhece a verdade de uma vez só. Nós temos as diversas encarnações justamente para poder ir aos poucos conhecendo essas verdades. E a partir do momento que a gente conhece essas verdades, a gente vai transformando dentro de cada um de nós aquilo que é um empecilho ao nosso progresso. Aquilo que é um empecilho ao nosso adiantamento espiritual. Então a salvação, essa salvação que a gente procura tanto, né? Não é a salvação de simplesmente ter uma bússola ali, de a gente pegar aquilo ali não, vou me agarrar com essa boia e me salvar. Não. Essa salvação é um esforço contínuo que nós temos. André Luiz, ele diz que salvação é o contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. A gente vai se aprimorando aos poucos, a gente vai procurando conhecer as nossas limitações, vamos
procurar conhecer aquilo que é preciso melhorar dentro de cada um de nós, aquilo que pode vir a ser a causa da nossa ruína, para que a gente possa transformar isso, lapidar isso, para serem virtudes. Então a salvação é um processo interior de cada um de nós. A religião ajuda? Ajuda. Ela ajuda de que maneira? Ela ajuda através do esclarecimento. Ela leva para a gente esclarecimento. Mas qual a religião ou qual a igreja que tem a primazia da salvação? Nenhuma. Nenhuma. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Mas ele mesmo não criou religião nenhuma. Ele não deixou nenhuma edificação. Ele deixou uma base moral. Ele deixou um sentimento nos corações e mentes dos apóstolos. E olhe que era difícil. Porque mesmo Jesus, estando ali com os apóstolos, tendo feito todos aqueles milagres, distribuindo aquela energia maravilhosa que ele tinha, né? Mesmo assim, os apóstolos tiveram dificuldades de entender a grandiosidade do ensinamento de Jesus. Tanto que quando Jesus foi crucificado, quando teve aquele episódio, foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles ficaram perdidos, ficaram abismados, como se tivesse acabado um sonho, sem saber o que fazer. Até que Jesus voltou e apareceu para eles, né? E deu aquela lição, né? Ir e pregar, né? Mostrando que eles deveriam seguir adiante. E eles estavam ali com Jesus, vivenciaram todas aquelas maravilhas, eles estavam presentes. Agora, quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai por meu intermédio, realmente ele mostrou: o caminho sou eu. De que maneira? Siga os meus ensinamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Mas, apesar dele ser o caminho, a verdade e a vida, mas quem tem que percorrer o caminho somos nós. Nós é que temos que procurar buscar dentro de cada um de nós a transformação, né? Pegar aquela pedra bruta, lapidar e transformar em joia, como os ourives fazem. Esse é o objetivo. A gente está aqui para isso. Essa é a salvação. A salvação é a gente vivenciar realmente o reino de Deus dentro de cada um de nós. E não achar que é uma igreja que vai nos salvar. Ou não achar que é uma crença ou simplesmente uma fé. Até porque a gente acredita muitas vezes em coisas erradas. Tanto que o Espiritismo diz: fé raciocinada. Acredito que vocês já ouviram alguém comentar ou ler ou alguma coisa dizendo de pessoas que eram erradas a vida toda, eram erradas, faziam coisas inadequadas, e que num determinado momento da vida, não, agora eu vou aceitar Jesus, porque aí Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e aí vai passar uma borracha em tudo aquilo de errado que eu fiz. Será que é assim? E a nossa responsabilidade? A gente tem que prestar conta dos nossos atos. Existe a lei de causa e efeito. Nós temos livre-arbítrio para fazer o que é certo ou para fazer o que é errado, mas também temos a consciência de que existe a lei de causa e efeito. Ação e reação. Fizemos coisas boas, merecedores de coisas boas. Fizemos coisas ruins, merecedores de coisas ruins. Então, meus irmãos, quando a gente pensa nessa questão de salvação, o mais sensato é acreditar realmente que o que salva é a caridade. Porque a caridade, ela faz parte de todas as religiões. Fazer o bem faz parte de todas as religiões. Inclusive, quem não tem religião pode fazer a caridade. Muitas pessoas praticam a caridade sem serem religiosas. Então, a caridade é o ponto de convergência. Agora, quando a gente para pensar que nós precisamos ajudar, amar o nosso semelhante, fazer o bem,
nos colocar na condição de ser útil, a gente observa que isso independe de religião, independe de condição financeira, independe de condição intelectual. A gente observa agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, tanta gente aí passando por dificuldades emocionais e espirituais, gente com depressão, com ansiedade, tentando se suicidar, né, por conta desse isolamento, dessa pandemia que já vem aí há mais de ano, né? E a gente tem a condição de dar um conselho, de fazer uma prece, de ouvir aquela pessoa desabafar. Quantas pessoas não só querem fazer isso? Só querem serem ouvidas. Então, meus irmãos, salvação não é uma coisa que é de outro mundo, vamos dizer assim. Não, a salvação ela é algo que é inerente a cada um de nós. É algo que não tem por que terceirizar. A igreja pode ajudar. A igreja pode dar bons conselhos. A igreja pode fortalecer uma fé raciocinada. Pode. Mas a salvação, ela depende das resoluções que cada um de nós vai tomar para transformar tudo aquilo que é imperfeição dentro de nós em virtudes. Em eliminar dentro de nós tudo aquilo que pode vir a ser causa de nossa ruína. Essa é a verdadeira salvação. Então, a salvação ela vem pela nossa transformação. E a nossa transformação ela é um ato, acima de tudo, de caridade. Porque a gente pratica caridade para conosco. E quando a gente se transforma, porque a gente passa a enxergar o nosso semelhante, não como o nosso irmão, a gente passa a ver no próximo a figura de Deus, ou a nossa própria figura, então a gente vai fazer o quê? Somente aquilo que for bom. Fazer aquilo para o nosso semelhante que nós gostaríamos que não fosse feito para a gente, e não fazer para eles aquilo que nós não gostaríamos que não fosse feito. Esse é o objetivo. O Espiritismo não disse que é o Espiritismo que salva, não, muito pelo contrário. O Espiritismo nos mostra que nós precisamos aprender, que nós precisamos ter fé raciocinada, que nós precisamos domar as nossas más inclinações, que nós precisamos ser bons, que nós precisamos fazer o bem, porque é esse bem, é essa caridade que vai nos servir de salvação. Então, meus irmãos, é essa a reflexão da tarde de hoje. Agradeço a todos pelas vibrações amorosas, que possamos refletir acerca da nossa necessidade de transformação interior. E assim, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos pela oportunidade que nos foi dada e que possamos continuar firmes e fortes nessa jornada rumo ao bem e rumo à prática da caridade, pois fora da caridade não há salvação. Muita paz a todos.